querendo falar conosco. Convido a amada igreja a abrir a Bíblia de vocês em livro de Gênesis. Vamos abrir primeiro no capítulo 16, versículo 16, e depois a gente vai no capítulo 21, do 1 ao 21. E eu vou pedir os irmãos para deixar a Bíblia aberta, porque a gente vai estar decorrendo nela. Gênesis 16, 16. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar gerou Ismael a Abraão. Vamos lá, Gênesis 21, do 1 ao 21. Vamos ler todo para poder a gente entender o contexto. Todos acharam, amém? E o Senhor visitou a Sara como ele dissera, e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado. Pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão em sua velhice, no tempo estabelecido de que Deus lhe falara. E Abraão chamou o nome de seu filho, que lhe nasceu, que Sara lhe concebeu, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, sendo ele de 8 dias de idade, como Deus lhe ordenara. E Abraão era da idade de 100 anos, quando seu filho Isaque lhe nasceu. E Sara disse, Deus me fez rir, de modo que todos que ouvirem rirão comigo. E ela disse, quem teria dito a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois eu lhe dei um filho em sua velhice. E o menino cresceu e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaque foi desmamado. E Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão, zombando. Por isso ela disse a Abraão, lança fora esta serva e seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. E a coisa pareceu muito grave aos olhos de Abraão por causa de seu filho. E Deus disse a Abraão, não seja isso grave à tua vista por causa do rapaz, e por causa da tua serva. Em tudo que Sara disser, dá ouvidos à sua voz, porque em Isaque será chamada tua semente. E também do filho da serva eu farei uma nação, porque ele é tua semente. E Abraão se levantou cedo de manhã e tomou pão, e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, e ao filho, e a despediu. E ela partiu e peregrinou pelo deserto de Berseba. E a água do odre foi consumida, e ela colocou o filho debaixo de uns arbustos, e ela foi sentar-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco, pois ela disse, que eu não veja a morte da criança. E sentada em frente dele, levantou sua voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu, e lhe disse, que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. E Deus abriu os olhos, e ela viu um poço de água. E foi e encheu o odre com água, e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu, habitou no deserto, e se tornou arqueiro, ou flecheiro, né? Vamos estar orando, agradecendo a Deus, que Deus venha estar falando conosco. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, muito obrigado por estar na Tua casa, que o Senhor possa estar nos usando, nos capacitando para estar falando o que o Senhor quer, para que possa estar ensinando a Tua palavra, para que quem esteja recebendo possa estar entendendo a Tua palavra e possa estar colocando em prática. Tenha misericórdia da vida do Teu servo, que o Senhor venha ser o instrumento, que eu venha ser um instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor possa estar falando conosco. É o que eu te peço, agradeço em Teu nome, Jesus. Amém. Interessante desse tema que nós, esse texto que nós acabamos de ler, Deus me deu essa mensagem, eu até marquei aqui, 10 de março de 2019. E eu querendo trazer essa mensagem, e Deus
eu acredito que hoje é o dia, né? Porque o nosso pastor não conseguiu chegar a tempo, né? Chegou agora e... Então acredito que Deus está querendo que fale agora. Então a gente vai estar trazendo essa mensagem. E o tema que Deus me deu dessa mensagem é depressão. Aceitar ou não aceitar? Eu confesso para os irmãos que eu, alguns anos atrás, eu fui muito ignorante a respeito disso. Eu achava que depressão era coisa de demônio, que depressão não existia, que era para pessoa fraca, que pessoa... E Deus, com os anos foi passando, Deus foi me mostrando e me ensinando que realmente a depressão, ela pode vir sobre a tua vida, mas cabe a você aceitar ela ou não. Se você deixa ela entrar ou não, ela começa. Mas se você procurar se agarrar com Deus, procurar ler a palavra de Deus e entender os propósitos de Deus, você não vai deixar a depressão se alojar. E Deus me deu esse tema, depressão, aceitar ou não aceitar. Nós hoje vamos estar aprendendo com Ismael, um menino, né, como nós lemos aí em Gênesis 16, né, Abraão aos 86 anos, Sara, né, querendo antecipar, né, ela não esperando a promessa de Deus, ela dá a tua serva para Abraão para gerar um filho, para ter um herdeiro. E Ismael nasce, né? E o Ismael cresce num ambiente próspero, que Abraão era muito rico. E Ismael passa a ser o herdeiro de tudo que Abraão tinha, todas as bênçãos, tudo, todo o carinho. E Ismael está crescendo, tendo tudo a seus pés. O pai dele era muito próspero. Só que aos 14 anos de idade, nasce seu irmão, né? Filho legítimo de Sara, e Sara agora, com ciúme, manda eles embora. E permissão de Deus, né? E aos 14 anos de idade, Ismael é mandado embora sem nada, só com pão e água. Eu fico imaginando a mente dessa criança, né, desse adolescente, se é no dia de hoje, seria uma pessoa extremamente revoltada, né, extremamente, né, agressiva, porque, poxa, eu nasci num berço de ouro e de repente eu sou mandado embora sem nada, só com pão e água, vai para o deserto, vai embora, com perspectiva de morte. Talvez esse garoto era para ter sido um depressivo, né, tomar muito remédio, porque algo extremamente de ruim começa a acontecer na vida desse rapaz. E o interessante, isso é só o princípio, nós vamos ver mais à frente um pouquinho. E ele é mandado embora, o pai dele o beija, despede, cortando o coração, mas obedecendo a voz da sua mulher, para não ficar mal com a sua esposa, manda o garoto embora. E o garoto vai embora. Interessante que, acabando o pão e a água, né, porque no deserto, sem água, você está condenado à morte. Acabando o pão e a água, começa a ficar ruim. E a mãe, percebendo que iria morrer, botou o garoto lá, né, um tiro distante, para poder não ver o garoto morrer. E começa a bater o desespero. Eu imagino a mente mais um trauma na mente dessa criança. Mais um motivo para essa criança ser depressiva. Passar a ficar deprimido. E, como o texto fala, vamos ler aí para poder a gente entender. Gênesis 21, do 15 ao 16. E a água do odre foi consumida, e ela colocou o filho debaixo de uns arbustos, e ela foi se sentar em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco, pois ela disse, que eu não veja a morte dessa criança. E sentado em frente dele, levantou sua voz e chorou. O interessante que, muitas das vezes, é esse tipo de atitude que às vezes a gente toma. Às vezes perdemos algum parente, um ente querido, às vezes aparece uma doença, aparece algo ruim na tua vida, e a primeira atitude que você tem é tentar fazer como H tentou fazer, fugir do problema. Acabou a água, não quero ver meu filho morrer, vou me distanciar porque já era, é o fim.
acabou. Mas o interessante, que o texto também fala, no versículo 17, que Ismael, ele foi criado com Abraão, um homem de Deus, o pai da fé, e ele aprendeu com Abraão que na dificuldade, quando você estiver passando por luta, estiver passando por algo tremendo, algo muito forte que tenta te abalar a tua fé, que você venha orar, que você venha clamar, que você venha buscar a Deus. E o menino lembrou, o menino chorou e orou a Deus, e Deus ouviu a sua oração. Agar ficou desesperada, ela falou, olha, já era, meu filho vai morrer, é o fim para mim, não tem mais jeito. Talvez você, nessa noite, tenha recebido de algum médico, alguma notícia ruim, que já era, que não tem mais jeito para você, talvez as coisas estão extremamente difíceis para você, não tem mais jeito, mas aprenda com Ismael. Ismael ora e clama a Deus, e Deus ouviu a sua oração. O interessante também, meus irmãos, no versículo 19, na dificuldade, abra a sua visão. Olha aí no versículo 19. Gênesis 21, versículo 19. E Deus abriu os olhos e ela viu um poço de água. E foi e encheu o odre com água e deu de beber ao menino. O poço estava ali. Mas o desespero, muitas das vezes, quando nós estamos em desespero, nós não enxergamos a solução que está próximo, está pertinho. Deus só abriu a visão dela, mostrou, olha meu filho, é o poço aí. Você está desesperado, você está achando que já era para você, que é o fim, que a depressão veio, que você agora vai aceitar ela, vai começar a ficar triste, ficar no canto, chorando, aceitando, e ela vai aumentando, até chegar a uma depressão crônica que já era. E Agar entrou em desespero, mas o menino, ele aprendeu com o pai dele, ele teve esse entendimento de que, olha, na dificuldade, clama a Deus, chama a Deus, busca Ele, que Ele pode te dar solução. E o menino chorou, e Deus ouviu a voz do menino, e Deus abriu a visão de Agar e mostrou para ela que ali tinha um poço, ali tinha solução, ali tinha água, e mais uma vez Deus fez. E o interessante também, no versículo 20, vamos aí no 20. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto, e se tornou arqueiro, ou em outras versões, flecheiro. Deus estava com o menino tinha esse entendimento. Isso nos mostra que, na dificuldade, quando você estiver passando por uma luta, quando você estiver passando por algo extremamente difícil, que eu sei que às vezes, muitas das vezes a gente passa, talvez, como eu falei para os irmãos no início aqui, no meu tempo da ignorância, porque eu não estava vivendo problema nenhum, eu achava que depressão era algo que só pegava quem era fraco. Não, cada organismo, cada pessoa reage de uma forma. Existem pessoas que perdem algo, perdem um ente querido, perdem alguém, e ele tem uma estrutura excepcional. Mas tem pessoas que, às vezes, um problema no casamento gera uma síndrome de pânico, gera uma depressão profunda, e se não tratar, a pessoa fica deprimida. Isso também nos faz lembrar o contraste totalmente diferente de Elias. Elias, homem de Deus, homem que caminhava com Deus, homem que fez maravilha, mas ele ouviu de Jezabel que ela ia o matar. E ele entrou em depressão, e ele começou a fugir, e ele começou a correr. Deus conversou com ele, mostrou para ele, mas ele não teve força para se levantar. Automaticamente, Deus viu que ele não tinha mais força e estrutura para exercer aquele ministério, o tomou para si, o levou, e passou para Eliseu. A depressão é algo que ela está sujeita a todos nós, mas a você cabe aceitar ou não. Se você deixar ela entrar dentro do teu coração, Ismael me mostra isso. Talvez você poderia falar assim, poxa, esse menino cresceu, ficou revoltado com o pai, ele passou a ter raiva do irmão, mas, pelo contrário,
a palavra de Deus diz, lá em Gênesis 25, no versículo 8, 9, quando Abraão vem a falecer, estava lá ele e Isaac, sepultando o pai dele. Em nenhum momento ele guardou raiva do pai, em nenhum momento ele trouxe aquilo para o coração dele. Ele foi um menino resolvido, e Deus o honrou, e ele foi pai de uma grande nação também. Ele foi próspero também, Deus estava com ele. Em nenhum momento ele deixou essas dificuldades, essas lutas entrar dentro do teu coração, do coração dele. Que você, nessa noite, não sei o que você está vivendo, o que você está passando, o que você possa estar sentindo, mas que você venha ter esse entendimento que a dificuldade pode vir, uma notícia ruim pode vir, uma perca do ente querido pode acontecer, financeiro pode entrar na tua vida, algo ruim, que você possa ter uma dificuldade tremenda, mas que você tenha o cuidado de estar guardando o teu coração, para que você não deixe a depressão entrar dentro do coração. Hoje virou a doença desse século, né? As pessoas, qualquer coisa, ou coisas graves, as pessoas têm deixado a depressão entrar dentro do teu coração e têm feito ruínas. Pessoas têm desistido da vida, pessoas têm parado de viver porque perdeu algo ou aconteceu algo terrível. Ismael nos ensina. Eu fico imaginando a mente dessa criança, né? Ele aos 14 anos é mandado embora, né? O pai o manda embora sem nada, e ele me dá uma grande lição, meu pastor. Ele cresceu, ele passou a trabalhar, ele foi construindo a própria vida dele, cresceu, foi próspero, se tornou rico. Ele não deixou essas dificuldades, essas lutas, o parar. Ele não deixou a rejeição, né, do pai. Ele lá na frente, ele entendeu, eu acredito que ele entendeu, que Isaac era o filho da promessa, mas também ele era filho, e ele em nenhum momento guardou no seu coração, porque a depressão, ela sim, ela entra. Me faz me entender um texto também que diz, Gênesis 4, para vocês entenderem, Gênesis 4, versículos 6 e o 7, a gente vai compreender, Gênesis 4, versículos 6 e 7. E o Senhor disse a Caim, por que está irado, e por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não será aceito, e se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. Em outras versões, diz, eis que o pecado jaz à porta, mas a ti cabe dominá-lo ou não. Eu entendo que no pecado você tem o poder de pecar ou não. Deus te deu esse poder de você aceitar ou não. A depressão é algo que ela pode vir na tua vida, ela pode. Eu falo isso para os irmãos que eu vivi isso. Aconteceu uma situação muito, muito triste com uns amigos meus, e aquilo mexeu muito no meu coração, e começou a bater um medo dentro de mim, que eu chegava em casa, e começava a tremer, a mão tremer, me dando medo. Eu perdi um amigo, né, e mataram esse amigo, e no dia antes de matar ele, eu estava conversando com ele, e eu achei que o cara tinha me visto, e que o cara queria me pegar também, e começou a me dar um medo. Meus irmãos, é algo terrível. Ali eu fui compreender que a depressão, ela vem na pessoa, mas cabe a pessoa aceitar ou não. E meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, eu ficava em casa com medo, e batiam no portão, me dava um desespero, eu ia para atender, mas aí ia para atender com medo. Eu falei, meu irmão, o cara acho que está vindo aí para me matar, se eu abrir o portão ele vai me matar, e eu ficava olhando com aquele desespero, aí eu, quem é? A pessoa falava o nome, que meu muro é alto, né? Não dá para ver, e aquilo começou a querer entrar dentro do meu coração, tipo síndrome de pânico, e eu fui para a palavra de Deus, e a palavra de Deus me mostrou em cima de Elias, quando Elias foge para a caverna, né? E Deus fala para ele assim, o que tu está fazendo aqui, Elias? Deus falou com ele umas 3, 4 vezes, né? O
que você faz aqui, Elias? Elias cheio de medo. Jezabel vai me matar. Jezabel avisou que vai me matar. Deus falou para ele, o que você está fazendo aqui, cara? A gente precisa confiar em Deus, a gente precisa ter essa certeza que Deus está conosco. A gente precisa ter essa certeza que em todo momento Deus está com você. Perdeu um ente querido? É triste? É triste. A Bíblia, ela orienta que só quem perde sabe o quanto é a dor. A Bíblia nos orienta que há tempo para tudo. Há tempo para rir, há tempo para chorar, é tempo para se alegrar, é tempo para casar, é tempo para tudo. E vai ter um momento ruim, vai ter um momento que você vai chorar. Mas esse choro, ele tem um período. Você não pode deixar de viver a vida, deixar de prosseguir. Enquanto você está vivo, o nome já diz. Você tem que viver a vida, você tem que seguir. Você não pode deixar a depressão. Eu fico imaginando se Ismael aceitasse. Fosse um garoto revoltado, quisesse brigar com todo mundo, fosse querer virar assaltante, ladrão, já estaria morto. Mas ele não. Ele, olha, eu fui rejeitado, mas eu tenho um Deus que não me rejeita. Eu tenho um Deus que está comigo todos os dias. Todo dia Ele está comigo. E essa situação, ela vai passar. H viveu essa situação e ela não enxergou o poço que estava próximo. Talvez você está vivendo uma situação difícil, que você não está enxergando a solução, mas às vezes a solução está pertinho. Confie em Deus, acredita em Deus, ora a Deus, pede a Deus, que Deus vai abrir a tua visão e você vai ver a solução. Eu já vivi essa situação também. No momento que eu quebrei da minha empresa, eu fiquei tão endividado que eu achava que não tinha solução para mim. E eu praticamente paguei todo mundo. A solução às vezes está próximo, está rápida, vai passar aquele momento, é algo que tira como aprendizado. Eu acredito que Ismael tirou isso como aprendizado, ele entendeu, olha, isso é para me tornar mais forte, é para mim crescer mais, né? E ele prosperou, cresceu, e ele não guardou raiva, não guardou ódio, não ficou com ódio dentro do coração. No enterro, vamos ser honestos, meus irmãos, se é um da gente, eu falo por mim, eu fui criado também sem pai, meu pai me abandonou eu com 2 anos, voltou quando eu tinha 13, 14, depois sumiu de novo, só apareceu para assinar para me casar com 20 anos, depois sumiu. Para não dizer que eu não vi ele, eu vi ele tem uns 6, 7 anos atrás em Caxias, falou comigo rapidinho e foi embora. Ele viu minha filha mais velha, hoje está com 23 anos, ele viu ela com 3 anos. A mais nova vai fazer 15, ele ainda não viu a mais nova. Eu não vou dizer para você, não tenho raiva, não tenho amor, não tenho nada, porque eu não tive nada. Mas se você me perguntar, tem raiva dele? Não tem raiva dele, eu tenho pena dele, coitado dele. Porque não é se gabar não, mas eu acho que eu fui um bom filho para minha mãe, eu sou uma pessoa legal. Eu acho que ele ia se dar muito bem tendo eu como filho, mas ele não quis, azar dele. Hoje eu tenho 2 filhas maravilhosas, que não me dá problema, sou um show de bola, procuro o que ele não fez para mim, eu procuro fazer para minhas filhas. Não tenho raiva, não criei trauma no meu coração, não tentei ficar rancoroso com ódio, mas irmão, azar dele. Meu pastor, ele tem uma palavra, né, que segue a vida. Eu falei para o pastor, a minha é diferente, para mim é que se dane, meu irmão, não quer que se dane, eu vou viver minha vida, eu vou marchar. Quer viver comigo? Quer aparecer? Se aparecer lá em casa, eu vou tratar super bem, mas não tem essas frescuras comigo. Então, meus irmãos, talvez Ismael poderia ter tido revoltado, ter ficado com ódio, com raiva, mas não, seguiu em frente, avançou, cresceu, se tornou flecheiro. Na Bíblia, nessa época, flecheiro era uma profissão. Cresceu, depois casou, teve família, foi próspero, foi rico, foi pai de uma grande nação e venceu na vida, não deixou a depressão entrar. Agora, meus irmãos, está sobre a vida de vocês que agora têm o direito de aceitar ou não. Deus dá essa condição, não é algo que eu vejo algumas pessoas falando, que a depressão vem, que você não tem o que fazer, que você não tem como evitar ela. Tem. Se você se agarrar com Deus, não deixar ela entrar
procura o médico, pode procurar o médico e deve, o médico estudou para isso, mas se agarra com Cristo, não deixa, bota Jesus na frente, toca a tua vida, que Deus vai te dar a vitória, que essa fase vai passar. Eu tenho certeza que ela vai passar. Daqui a pouco Deus vai abrir tua visão, tu vai falar assim, caramba, como é que o negócio foi rápido, como é que foi simples, como é que eu consegui resolver? Quando você está no problema, você acha que não tem solução, mas Deus, Ele é fiel. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meu pastor? Obrigado. Nada. Boa noite na paz. Deus sempre nos dá oportunidades da escolha. Às vezes a coisa é complicada. É deserto, são circunstâncias contrárias, mas às vezes o que nos falta é abrir os olhos e enxergar que tem um poço de água perto, uma fonte. Aí uma fonte no meio do deserto ajuda. De repente vale mais do que R$1 milhão na conta. As provisões elas chegam assim. Nem sempre são do jeito que queremos, mas sempre são do jeito que necessitamos. Ismael poderia se abater, Agar também. Se for ver o contexto, o próprio Abraão também. Pressionado, a sua esposa, com alguns cuidados demasiados. Mas vem o Senhor e conforta o coração dele, dizendo que Ismael seria uma grande nação. Dizem alguns que de Ismael saíram os árabes. Alguns ainda ousam dizer que a descendência muçulmana, né, está ali bem inserida. De fato, uma grande nação. Mas você pode decidir tomar essa decisão hoje e realmente mudar o cenário do que você tem vivido até agora. Talvez seja esfriamento espiritual, deserto. Pode ser que seja também problema na própria saúde, financeiro, né? Tantas pessoas. Eu estava em uma consulta e o doutor estava conversando comigo e eu estava replicando algumas coisas que ando ouvindo e eu falei, olha doutor, a coisa está complicada, mas espere em Deus que não feche a nossa nação, porque tem tantos empreendedores que agora que estão conseguindo e se fechar tem muita gente que vai quebrar. Espero que não façam isso com a nossa nação. Aí o doutor falou assim, Diego, também espera. Assim como no ramo lá, no nosso também não é fácil. Imagine, né? Os médicos falam assim, ficou ruim só para o pobre, acha? Não, quem trabalha ficou ruim para todo mundo. Para todo mundo ficou ruim. Então, nós não paramos, né, Alex? Assim, trabalhamos todos os dias com casos. Foi um momento de muitas portas abertas, período mais grave da pandemia, mas foi difícil.